orar. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos ao teu nome, te agradecemos pelas nossas vidas, pelo cuidado que tens tido conosco, pela graça que tens nos dado de estar aqui, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos pela vida dos alunos, pela vida desta igreja, todos aqueles que entram por essas portas, sejam abençoados, Senhor. Ó Deus, nós colocamos tudo nas suas mãos, esse dia seja um dia de bênção, Senhor. Fala conosco. Nós te colocamos à tua disposição e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Jó. É Reis. É isso aí. Nós começamos o livro de 1 Reis, né, irmãos? Amém? O livro de 1 Reis. E hoje nós vamos tentar concluir 1 Reis e 2 Reis. Gostaríamos de entrar. Tá ligado. Só que está muito baixinho aí. Tem alguém escutando aí? Aumenta um pouquinho aí. Está ouvindo? Aumenta um pouquinho aí. Tá bom agora? Tá? Tá ouvindo bem, Badaró? Tá, pastor? Ok. Então, irmãos, eu gostaria hoje de dar pelo menos a introdução de 2 Crônicas, de 1 Crônicas, que é extremamente importante. Tá, irmãos? Mas nós vamos concluir, então, a princípio, o 1 de Reis. Nós falamos algumas coisas e dissemos que de toda a nação, ou seja, houve uma desintegração de toda a nação por conta do pecado, né, de alguns líderes, principalmente aquele envolvendo Davi. Né. Davi foi um rei extremamente importante, que nós vamos, inclusive, no primeiro livro de Crônicas, nós vamos ver algo extraordinário realizado por Deus através de Davi. Né. Mas aqui nós, no livro de 1 Reis, a gente entende algumas situações que houveram que trouxeram bastante prejuízo à nação. Então, no caso da poligamia, principalmente, quando Salomão entra em decadência espiritual, Davi, nós vimos anteriormente, principalmente no livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, o trabalho de Davi, e aí quando ele transmite o reino para Salomão, que o primeiro rei, o último rei, na verdade, do reino unificado, né? Que a partir de então seria dividido. E aí, quando Salomão assume, ele tem um princípio muito bom. Deus revela-se a ele, traz esse grande progresso para a nação, e ele então começa a fazer negócios, né? Começa a receber mulheres de outros reinos, de outras localidades, mulheres ímpias, e ele começa então a fazer negócios com os reinos por conta dessa situação. E aí é onde começa então a desintegração da nação. É quando o caminho abre-se para a divisão do reino. Após a morte de Salomão, ou seja, 40 anos depois que ele assume o reino, ele reina durante 40 anos em Jerusalém, assumindo todo o reino de Israel. E aí acontece, então, no capítulo 11, a partir do capítulo 11, a divisão do reino. É quando divide-se, aí nós sabemos que divide-se entre norte e sul. Judá e Israel. Tornam-se, então, duas nações separadas. Israel com 10 povos e Judá com 2 povos. Judá e Benjamim, né? E uma parte de algumas outras nações, mas principalmente Judá e Benjamim torna-se o reino de Judá, então. A partir daí, até aproximadamente 86 anos depois, é quando encerra-se nós vamos ver isso aí, com Josafá, no reino liderado por Josafá, o reino de Judá. Né? Então são 86 anos a partir daí. Entre nisso, os próximos 86 anos, o declínio total político e espiritual. Roboão, filho de Salomão, assume 2 tribos. Né? Então, quando Salomão morre, aí divide-se o reino, e aí entram 2 reis. Um é o filho de Salomão, Roboão, e outro é um também que era servo do reino, que era servo de Salomão. Jeroboão, então, assume
o reino de Israel. Ele faz um levante e tal, e então divide-se o reino, e aí torna-se reino de Judá e reino de Israel. E aí Roboão dá prosseguimento à linhagem de Davi, que nós vamos ver isso com muita clareza lá no livro de 1 Crônicas, né? Quando então define-se toda a trajetória do reino de Davi, da linhagem de Davi que vai até Jesus. 1 e 2 Crônicas, a gente vai ver isso aí depois. Roboão, filho de Salomão, assume 2 tribos, Judá e Benjamim, e tem início ao reino do sul, enquanto que Jeroboão assume o reino do norte com 10 tribos. O livro termina com o reinado e morte de Josafá, no capítulo 22. Os acontecimentos narrados em 1 e 2 Reis vêm logo a seguir aos de 1 e 2 Samuel. Esses 4 livros, em conjunto, tratam de todo o período da monarquia de Israel, unificado e separado, ou seja, entre 1050 e 585. Né? Nós vamos ver isso lá no livro de 2 Reis, quando conclui-se então, essa parte, que vai até o ano 585 aproximadamente, porque na verdade os irmãos sabem que o reino de Israel, ele foi mais ou menos em 720 a.C., ele foi totalmente dizimado, ele foi invadido pelos assírios, e aí foi dizimado entre as nações, foi espalhado. Ficaram apenas alguns, principalmente lá na capital do reino de Israel, né, que os irmãos sabem. Qual era a capital, irmãos? Oi? Não, naquela ocasião. Aí ficaram 2 capitais, né? Tinha uma que era Jerusalém, a outra era qual? Do reino de Israel? Não, Judá era o estado, né? Samaria, né? Samaria, muito bem. Então, ali passou a ser a capital do reino de Israel, né? A capital de Judá, do reino de Judá, passou a ser Jerusalém, né? Israel com todas aquelas tribos que tinha, quer dizer, ficou um reino bem fortalecido, né? Eram 10 tribos, e cuja capital era Samaria, né? Só que eles foram dizimados, e ficaram algumas pessoas, evidentemente, trouxeram-se pessoas de outros lugares, de outras nações ímpias, para assumir lá em Samaria, para residir lá em Samaria. Tanto que aí nós vemos grandes problemas depois que o povo vem do cativeiro, lá depois que o rei de Judá vai para o cativeiro, passa 70 anos e retorna, e aí assume lá em Jerusalém, chega lá e encontra uma porção de problemas, que nós vamos ver isso também, dar uma passadinha rápida nisso aí. Mas os maiores problemas... Oi? Não estou ouvindo bem, irmão? Samaria era a capital do rei de Israel, né? E mais ou menos em 720 a.C., foi quando então acabou o reino de Israel, né? Foi quando os assírios vieram e tomaram tudo, e não conseguiram tomar Judá por conta da fidelidade de Deus. Isso a gente vai ver, né? Judá, então, ele permaneceu, o reino de Judá permaneceu até aproximadamente 605 a.C., mais ou menos 120 anos depois ainda, né? Por conta de um princípio de avivamento, né? O povo começou a ver que eles poderiam também cair, né? E aí o Senhor fortaleceu aquele povo e não permitiu que o reino fosse tomado, né? Também. Mas o povo voltou a fazer as mesmas coisas, né? Voltaram a fazer as mesmas coisas. E aí é quando mais ou menos entre 605 e 585 a.C., foi que começaram a levar o povo. Foi quando Nabucodonosor então entra na cidade, consegue dominar tudo, junto com, a princípio com o Egito entra também, mas principalmente Nabucodonosor. A Babilônia então entra e assume todo o controle, e aí determina até os reis, os últimos reis,
foram, como governadores, né, foram colocados lá por Nabucodonosor, pela Babilônia. Né? O livro de 2 Reis, ele traz toda essa visão, até o finalzinho ele vem trazendo essa conclusão desse trabalho, do que aconteceu naquela ocasião. Tudo por conta de um princípio de falta de visão de Deus. Né? As pessoas, Deus sempre trabalhou com todos. O Senhor sempre deu suporte a todos os povos dele, inclusive dos povos que viviam no entorno. Né? O Senhor, ele abre espaço para que todos possam conhecê-lo e recebê-lo. Mas as pessoas, infelizmente, não conseguem entender isso. E muitos se perdem por conta dessa situação. Né? Então, o livro de 2 Reis, ele vem trazendo essa visão. Mas, só para a gente concluir aqui, os acontecimentos narrados em 1 e 2 Reis, vem logo a seguir, que nós falamos, né? Depois, os livros de 1 e 2 Reis descrevem de forma cronológica aproximadamente 400 anos. Né? Como nós falamos aqui, começa lá com Salomão, e aí vai até o final, quando a Babilônia entra em 585 aproximadamente. 1 Reis, isoladamente, trata de 120 anos. 1 Reis, ele trabalha, são 120 anos aproximadamente, a narrativa desse livro, que começa com Salomão, 40 anos do reinado de Salomão, e aí vai até o reinado de... Quem que eu falei, irmãos? Oi? Josafá. Eu falei agora há pouco, tá, irmãos? Vai até o reinado de Josafá, que são mais ou menos 86 anos depois de Salomão. Né? Isso é importante, irmãos, para a gente conhecer, não só para conhecer a palavra de Deus, mas para entender por que tantas dificuldades aconteceram em todo esse período, principalmente no período de monarquia, né, que nós vemos a mesma coisa aconteceu lá no tempo dos juízes, né? Todo mundo aqui ouviu, mas aconteceu da mesma forma dentro da monarquia, aconteceu da mesma forma no tempo quando eles foram levados cativos, no cativeiro, 70 anos sendo escravos, sendo escravizados, pisados por nações. E aquela nação era a nação de Deus. Né? Eles se tornaram escravos. E depois disso retornaram e continuaram da mesma maneira. A gente vai ver isso aqui também em outros livros, principalmente no livro de Esdras, Neemias, né? Quando o povo retorna e tem o mesmo procedimento. Né? Continuam da mesma forma, sem dar crédito ao Senhor. E aí o Senhor permite que eles sofram. Isso nos traz algumas lições, né, quando nós começamos, então, a estudar a palavra de Deus. É por isso que nós estudamos esta parte da palavra de Deus, para que nós tenhamos lições daquilo que é o Senhor e o que Ele representa para nós, o amor que Ele tem por nós. Isso nós vamos ver, irmãos, uma misericórdia muito grande. Quando Deus, desde o princípio, a gente sabe que Deus fez promessas a Abraão, né? Que ele seria uma bênção para todas as nações, sua posteridade, e aí vem até Davi. Davi, a gente vê que Deus então estabelece com ele um concerto, e nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas, né? Um concerto que seria eterno, né? Seria eternizado. E Deus cumpre essa parte, né? Trazendo, a gente vai perceber que, principalmente no livro de 2 Crônicas, os irmãos dão uma olhadinha depois, que é muito importante. Ele trata somente com o reino de Judá. Né? Só com os reis de Judá, lá no livro de 2 Crônicas. Por quê? Porque é a raiz que viria até Jesus. Né? O reino de Judá, ele tem interrupção, ele encerra-se como um reino terreno, lá quando é levado para o cativeiro. Né? E aí, Deus dá prosseguimento a todo o trabalho que ele tinha, até chegar Jesus. E aí nós vamos ver isso com uma clareza bem interessante, irmãos. Lá no livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, né, quando fala-se sobre a genealogia. E às vezes a gente não para principalmente ver essa parte de genealogia. Né? Mas isso é importantíssimo para a gente ver
quando chega-se até Jesus, né? E aí lá no capítulo 1 de Mateus, até o versículo 17, nós vemos então toda a genealogia de Jesus, desde o princípio, aliás, até Jesus, né? E que é bem interessante também. Depois os irmãos podem ler, porque isso traz uma visão de tudo que aconteceu. Muita gente por aí diz, a Bíblia está tudo errado. Vai ler, vai estudar. Você vai ver que está tudo certinho. Não? Um cidadão um dia desse estava dizendo, e aí os irmãos podem perceber isso, né? Porque lá no livro de Mateus, existem, principalmente no versículo 17 do primeiro capítulo de Mateus, ele diz o seguinte, que houveram as gerações, primeiro, lá não está escrito, mas depois de Davi, né? Mas a princípio é bem interessante isso, irmãos, é um negócio extraordinário, que o Senhor coloca de uma forma que nós, como pessoas humanas, olhando apenas pela nossa capacidade intelectual, não vamos entender. Nós vemos que ali existem, por exemplo, 21 gerações até o dilúvio, até Noé. Existe uma contagem até Noé, depois outra até Abraão, depois outra até Davi, e depois outra até o cativeiro, e depois outra até Jesus. Então ali, juntando todas aquelas gerações, os irmãos forem contar, são 63 gerações, de Adão até Jesus. E isto foi incluso também o tempo do período interbíblico, né? E está tudo dizendo lá, né? Está tudo escrito, é só ver, né? São primeiras 10 gerações, depois mais 11 gerações, depois 14 gerações, depois mais 14, depois mais 14. Dá 63 gerações, dividido por 7, dá 9 vezes 7. Né? As primeiras 2 gerações são 10 mais 11. Isso é extraordinário, irmão. São 21 gerações, 3 de 7. E aí, de Noé até Abraão, 14 gerações, 2 vezes 7. De Abraão até Davi, 14 gerações, 2 vezes 7. E de Abraão de Davi até a outra parte, mais 14. Então, dá 63 gerações. 7, 7, 7. É um negócio muito especial. Uma pessoa, uma ocasião, estava dizendo que nós encontramos erro, né? E quando nós lemos, quando nós fazemos as contas sobre essas gerações, e aí eu estou trazendo isso, irmão, só para que os irmãos possam entender. Nós encontramos algumas falhas. Por exemplo, José não foi pai de Jesus, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E aí é quando nós lemos lá em Lucas 23, porque muita gente entende que Deus tem que dizer para ele tudo que ele quer saber. Deus, ele traz na sua palavra toda a informação que nós precisamos saber a respeito dele, mas ele não é obrigado, ele não se obriga a informar o que você quer. De jeito nenhum, Deus é Deus. Então, quando nós lemos na outra genealogia, que está escrito lá em Lucas 23, aí traz a genealogia de Maria, né? Que foi a mãe, foi aquela que gerou Jesus. E aí conclui-se, faltou uma geração, que vai até José, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, no versículo 17, está escrito as gerações, né? Quer ver? Alguém pode ler aí rapidamente no capítulo 1, versículo 17 de Mateus. Vamos lá? O que diz aí? Certo. Essas 14, eu estava vendo uma ocasião aí, um incircunciso aí no Google, dizendo que faltava uma dessas gerações, a última geração até Jesus, né? É porque ele não leu a palavra de Deus, né? E aí tem muita gente que começa a fazer suposições e criar uma opção de seitas por conta disso. É porque se ele for ver lá na genealogia lá de Lucas, no capítulo 23, no
capítulo 3, então ele vai ver a genealogia de Maria. Essa aqui é a genealogia de José, né? Se for ver a genealogia de Maria, então você vai encontrar tudo, tudo bonitinho. Mas o incircunciso vai lá e é aquela questão, né? Errais por quê, irmãos? Por que nós erramos? Isso, pronto, tá aí. Então, às vezes as pessoas fazem isso. E lá no livro, então, principalmente lá no capítulo 5, lá de Gênesis, também lá no capítulo 1, a partir do capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas, traz toda essa relação lá do princípio, dos princípios, né? Então tem todas as informações que nós precisamos para conhecer o trabalho do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos dando uma palhinha aqui só para que a gente tenha um entendimento mais preciso disso aqui. Irmãos, então, é por isso que eu queria que os irmãos atentassem para esses livros de 1 e 2 Crônicas, que são importantíssimos. Ele traz uma luz maior, mais aprofundada, sobre principalmente o trabalho de Davi e de Salomão. Os livros de 1 e 2 Crônicas não são uma repetição dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Eles trazem um trabalho mais aprofundado sobre o relacionamento de Deus com os homens e também a extensão do trabalho que ele teve com todo esse povo, né? Inclusive, o 2 Reis vai até o final do cativeiro, retorno, né? É bem interessante isso. Então, os irmãos, fiquem ligados nisso, que é importante. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? De Abraão até Jesus, 4.000 anos. Não, de Adão até... Você está dizendo de Abraão. De Abraão, 2.000 anos. Bem próximo de 2.000 anos. É algo extraordinário, né? De Abraão até Jesus, aproximadamente 2.000 anos. De Adão até Abraão, 2.000. E de Jesus até a volta de Jesus, 2.000. Agora, hein? Essa contagem não está certa não, tá, irmão? A Bíblia não determina não, mas eu creio. Sim. Pois isso é fantástico, né, irmãos? Porque, inclusive, essa quantidade de gerações, eu até fiz aqui um esquemazinho, tá vendo? Bom, de Adão até Abraão são 2.000 anos, aproximadamente. Né? 2.000 anos. De Abraão até Noé, 2.000 e mais ou menos 3.000 anos, mais ou menos 1 ano, 1.000 anos, aliás, sendo que esses 1.000 anos é contado até o final da vida de Noé, né? Porque Noé, após ele gerar os filhos, quer dizer, Noé ele viveu, na verdade, mais de 900 anos. Né? Mas quando fala-se da arca, do dilúvio e tal, ele tinha 600 anos. Né? Então, isso aí, algumas pessoas fazem uma contagem do início da vida dele ou do final e dizem que está errado. É porque não leu. Porque erram porque não lê, não conhece. Não é isso? Então, irmãos, só para a gente ter uma ideia aproximada, as gerações têm quantidades de gerações, quantidade de tempo. Por exemplo, em determinadas épocas, houveram mais tempos para se concluir essas 14 gerações. Por quê? Porque houveram calamidades, mortes, lutas e dissensões e guerras. E aí as gerações diminuíram ou aumentaram. Em algumas épocas, houve mais rapidamente as gerações aumentaram por conta da diminuição do tempo, da idade das pessoas. Né? Hoje, por exemplo, nós vivemos, eu já estou bem no finalzinho, né? 65, estou chegando lá. Né? Mas naquela época, as pessoas viviam até 900 anos. Né? Adão quase que chegou lá no dilúvio. Né? Então, é assim que funciona. Né? Naquela época era mais difícil. Tinham mais filhos, evidentemente. As pessoas prosseguiam. Oi?
Eu não queria viver 900 anos não, tá, irmão? Porque ia ser meio caquético, né? Mas naquela época as pessoas tinham saúde também. Né? O cidadão, parecia Deilton, hoje tivesse 900 anos, estava aí forte, igual ele. Então, então, naquela época, era assim. As pessoas viviam 900 anos, eu estava ouvindo uma pessoa, poxa, aquele cara vivia arrastado. Não, eles não viviam assim, porque eles tinham saúde também. O pecado começa a gerar miséria, desgraça, destruição, acaba com as pessoas. Oi? Não comiam muito, não tinha batata frita naquela época, né? Era tudo no sol, né? O sol que... Né? Então era assim, irmãos. É por isso que também as pessoas viviam mais. Mas não é por causa da alimentação, é por causa do Senhor, né? Que o pecado foi entrando nas pessoas e depois então Deus determinou que as pessoas teriam tempo também de vida, justamente por conta... Oi? Sim, né, se vivesse naquela época, eu teria uns 1.200 filhos, né? Aí. Mas é assim, irmãos. Olha lá. O Salomão, apesar de viver tão pouco, ele teve, né, 300 esposas no papel e mais pelo menos 700 concubinas. Fala 700, mas pelo menos isso. Ele perdia a conta, né? Ele tinha um harém lá que dizia, eu quero aquela, eu quero... O cara... Bom, mas deixa para lá. Né? Então, primeiro Reis e segundo Reis foram escritos, primeiro e segundo Reis foram escritos principalmente para prover o povo judeu no exílio, né, da Babilônia, para que eles, porque olha uma questão, irmãos, primeiro Reis e segundo Reis, eles foram escritos, mas o povo começou a ter conhecimento e a época da escrituração, da inscrição do primeiro e segundo Reis foi no tempo do cativeiro já. Né? Aqueles livros não foram escritos, não foram definidos exatamente naquela ocasião em que eles estavam vivendo. Mas quem escreveu em rolos, evidentemente, e então foi formado o livro no tempo do cativeiro. Né? Então, eles foram escritos para prover o povo judeu no exílio. Irmãos, no tempo do exílio, vamos ver se acerta aí um pouquinho, né? Eu falei para os irmãos que esse livro ele foi escrito em que tempo, irmãos? Que ano foi? Oi? Sim. Ele foi escrito mais ou menos no ano 600, entre o ano 600 e 550, por aí, nessa época, tá, irmãos? É o tempo de escrituração dele, como livro, né? Como formado como livro, tá bom? Agora, ele foi escrito, a intenção, principalmente do Senhor, quando então chama pessoas para escrever esses livros, é que aquele povo que estava no exílio, foi na época do exílio, quando eles são levados, principalmente os judeus, são levados lá para o exílio, durante o período dos 70 anos de exílio, né, para que eles pudessem ver o porquê eles estavam ali. Né. Então Deus mostra para eles, diz, olha, vocês têm problemas porque vocês querem, vocês vivem mal porque vocês querem, porque vocês resolveram enfrentar a mim, não quiseram a minha direção. Mas mesmo assim, vocês estando como escravos, eu estou com vocês. Quando a gente lê, principalmente alguns salmos, aí ele tem um salmo que diz que o povo convidava eles para cantar, lá, os irmãos sabem, né? E aí eles diziam, como nós vamos cantar se nós estamos presos, vivendo numa situação dessa? E aí Ezequiel ele define muito bem toda essa questão, né? Ezequiel estava no exílio, assim como Daniel também, eles estavam participando de toda essa situação como profetas, e eles estavam ali também trabalhando com aquele povo. Né? Deus levanta pessoas
no meio da tribulação para que eles possam ser alimentados. Né? Então, naquela época também existiam profetas dentro lá da Babilônia, lá no exílio, né? Para poder trabalhar com aquele povo, para que eles pudessem dar prosseguimento. Então, para que eles procedessem de forma correta. E assim, compreendessem por que a nação havia se dividido há 350 anos atrás, aproximadamente 350 anos atrás, né? Quando foi dividido, lá no final do reino de Salomão, e aí até aquela ocasião, aproximadamente 350 anos. E porque o reino do norte havia sido dizimado em 720 a.C. Assim como o reino do sul e Jerusalém foram tomados em aproximadamente 605 e 585, estes livros, 1º e 2º Reis, mostram que a divisão e, consequentemente, a queda de ambos os reinos ocorreram por causa da idolatria, principalmente. Né? A queda desses reinos ocorreu principalmente por causa da idolatria. Agora, dentro da idolatria, entra todos os outros problemas do meio. Né? São rebeliões, porque começa com a idolatria. Alguém entende que o Deus que está servindo não ouve, não faz, não agita, não trabalha, e aí começa a servir outros deuses. E aí começa a entrar todo um rol de trabalho do inimigo, né? Em cima da pessoa. A pessoa começa a desistir de Deus. Começa a entender que a mente, ou as filosofias, ou aquilo que, conforme meu patrão dizia, eu tinha um patrão que dizia que o Deus dele era o dinheiro que ele tinha no bolso. Né? E uma vez ele falou isso para mim. Ele disse, toma cuidado, porque esse teu dinheiro vai te levar para o buraco. E além vai ter sofrimento. Então, as pessoas entendem que Deus começa a deixar de ouvir, deixar de falar e tal, né? E por aí. E então entra toda uma destruição. Então, nesse livro também são abordados o sucesso e fracasso de cada rei. E período de acordo com a fidelidade ou infidelidade de cada monarca. Sob o ponto de vista de que o Senhor sempre está perto, atento e perto ao que acontece ao seu povo. E sua vontade está em sua presença. O seu povo, e ele está, o Senhor está atento à vontade do seu povo de estar na sua presença, na presença de Deus. Né? Deus está atento a isso, porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. Mas Ele sabe também do amor que nós temos por Ele. Ele conhece os nossos corações, né? Então Ele está atento a tudo isso. O Senhor não perde nenhum detalhe. Ele está sempre atento a cada um dos seus servos, principalmente aos seus servos. Porque Ele ouve e vê toda a raça humana, né? Imagina como Deus é poderoso, né? Ele sabe o que Edinaldo está pensando nesse instante. Ele está pensando, será que o pastor está me olhando? Né? Deus sabe tudo que você pensa. Ele diz que Ele sabe até quantos cabelos caem da tua cabeça. Já pensou? Né? E de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Nesse instante Ele sabe tudo isso, né? Então o Deus que nós temos é bem poderoso, viu, irmão? E o Senhor busca aqueles que de fato escolhem servi-lo e serem fiéis a Ele. Ele busca hoje ainda aqueles que desejam servir. Em 1 Reis destacam-se o trabalho expressivo de alguns profetas. Entre eles, aí nós vemos, existem diversos profetas alinhados aqui em 1 Reis. Mas os principais entre eles é o trabalho de Elias, a gente vê, né? Bem a partir do capítulo 18, 17 de 1 Reis, o trabalho extenso que ele tem. Aías, Semaías, Micaías, e suas profecias também sendo cumpridas, né? A gente vê que Deus, Ele trabalhava intensamente, mesmo dentro daquelas situações. A gente vê a situação de, por exemplo, Elias lá com o rei Acabe, né? No reino de Israel, naquela ocasião.
quando então Elias chega e aquele povo está totalmente ligado à idolatria. Poucos eram os que queriam o Senhor nas suas vidas. Amém, meus irmãos? Amém? Tem alguém vivo aí? Então, poucos eram os que, naquela ocasião, é quando Elias diz, sai de cima do muro. Quem é de Deus, venha. Hoje, graças a Deus, temos muitos adoradores. Amém, meus irmãos? Aqui nessa igreja nós temos bastante. E esse povo que está ouvindo também, tem bastante gente, bastante adoradores. Mas é importante que esses adoradores permaneçam e visitem constantemente o Senhor. Porque a palavra diz que o inimigo, ele ronda, ele está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Principalmente, e quando ele diz isso, muito bem, tá? Voz possante, nossa. Então ele está ao derredor buscando aqueles a quem possa tragar, é o inimigo, e ele faz isso com os crentes. Ele busca quem possa tragar, porque os crentes, aqueles que são do Senhor, ele busca, porque os outros ele imagina que já seja dele, né? Então ele busca quem possa tragar, e é preciso que nós estejamos, então, principalmente nesse tempo de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas visões, que nós tenhamos um relacionamento puro, íntimo com o Senhor. Oração, a guerra, a batalha, porque nós estamos dentro de uma batalha. Então, tem esses destaques desses profetas e as profecias sendo cumpridas. A sabedoria de Salomão também é enaltecida nesse livro, né? É colocada em ação. Nós vemos quando ele chega diante do Senhor, logo no início do seu reinado, e ele diz, Senhor, eu não quero riquezas. Ele não pede riquezas. Ele diz, eu preciso de sabedoria para levar à frente teu reino. Então Deus dá. E a gente vê, principalmente lá no livro de 2 Crônicas, a gente vai ver, todo mundo conhece aqui, né? Quando ele termina de fazer o trabalho, templo, e aí ele dedica ao Senhor, então ele ora, e aí o Senhor vem, enche o templo, né? Com a sua glória, e aí ele diz que está atento aos pedidos, aquilo que for feito naquele templo, né? Aí, e ele vai ouvir e vai fazer, e ele vai promover um avivamento, vai promover bênçãos para aquele povo, aqueles que vierem diante dele. Quando nós falamos sobre isso, a pastora Badaró está falando um pouco sobre eclesiologia, né? A nossa reunião, estamos aqui, reunidos na presença do Senhor, né? Adorando a Deus. Deus está de olho neste lugar, eu não tenho dúvida, irmãos, porque eu me considero uma pessoa inteligente, e sendo inteligente eu não vou perder tempo, eu estou aqui glorificando a Deus, esse tempo meu é do Senhor, não é meu na verdade, né? Eu estou aqui reunido com a minha família, com os irmãos, em igreja, né? Tem pessoas que dizem, eu conheço um cidadão que é muito inteligente, ele tem um trabalho excepcional, conhece muito a Bíblia, mas ele diz que ele não é igrejado, né? Ele diz, eu sou desigrejado porque hoje ninguém precisa ir na igreja. Quando ele fala igreja, não é a reunião não é o corpo, mas o local, né? Quando ele diz reunir no local. Mas, irmãos, o Senhor nos chama para reunir nesse local, para estarmos ouvindo os irmãos, abençoando uns aos outros, sendo abençoados e aprendendo em um momento específico, somente liberado para Deus. Esse momento que nós estamos aqui é totalmente liberado para o Senhor, né? Então é importante que a gente pense nisso, né? Eu vou ficar em casa e vou servir a Deus em casa. Bom, cada um tem a sua forma de ver, né? Mas o Senhor nos chama para estarmos juntos, unidos em um só corpo. Então, irmãos, aí nesse livro nós vemos a sabedoria de Salomão, a construção e dedicação do templo, em 1 Reis ainda, né? Ministério de Elias, assim como uma lista de reis de Israel e Judá. Aqui nós vemos reis de Israel e Judá, ainda nesse livro, né? Uma lista de todos esses reis.
Os irmãos depois podem dar uma olhadinha, né? Eu vou tentar passar para os irmãos uma lista, né? Seus períodos de governo e suas ocorrências, aquilo que ocorre durante todo esse período. No livro de 2 Reis, então, é o 12º livro. Eu falei qual livro, irmãos? Está todo mundo atento aí? 12º livro é o livro de 2 Reis, tá, irmãos? Nós vamos iniciar agora. No capítulo, ele tem quantos capítulos? Muito bem, 25 capítulos. Quantos versículos? 29? 719 versículos, muito bem. A data dele, irmão, da ocorrência desse livro, no caso, a escrituração dele aconteceu aproximadamente no ano 560 e 550 a.C., lá no cativeiro, tá, irmãos? Foi quando foi escrito. Agora, o autor, 550, 10 anos aproximadamente que aconteceu a escrituração desse livro nos rolos, registrado como um rolo, né? E é considerado um livro histórico. E se você for ler esse livro todo, você vai levar no máximo 2 horas e 20 minutos. É bem pouco tempo, né? É igual o livro de Atos, né? Quando ela falou para ler o livro de Atos, é rápido. Agora, claro que se a gente decidir estudar ponta a ponta, aí já é outra coisa. Mas se você for ler direto, no caso desse livro, 2 horas e 20 minutos. Ele cobre aproximadamente 270 anos, esse livro de 2 Reis, tá, irmãos? 270 anos de história. O autor dele é desconhecido, não se tem certeza de quem seja. Possivelmente Jeremias, após o reino de Judá ser levado para a Babilônia. Possivelmente, mas não é correto, tá, irmãos? 2 Reis é a continuação da narrativa do declínio de Israel e Judá, a partir de 852 até 586, ou seja, já no período em que o povo estava lá no exílio, né? Foi a última leva dos cativos lá para a Babilônia, né? 586. Ele trata de forma inadequada com que a nação de Deus, no caso norte e sul, continuou em suas práticas, né? A forma inadequada, né? Alguém quer que eu repita aí? Quiser? Estou indo muito rápido, irmãos? É porque a gente tem que andar um pouquinho, tá, irmãos? Mas é só pedir para parar, tá bom? Então, ele trata essa parte, ele trata como a forma inadequada. Durante todo esse período, dos reis de Judá e de Israel, esse livro vem tratando da forma como aquele povo se apresentava diante de Deus, principalmente o reino de Israel, que tiveram os seus reis, quase todos ímpios, terríveis, que se levantaram sempre contra Deus. E por conta disso eles foram dizimados, né? Por conta dessa situação. E a gente vai ver isso aí. Então, trata dessa forma inadequada. Aí diz que eles continuaram com as suas práticas de corrupção, violência e idolatria. Quando nós estudamos fora da Bíblia, ou seja, escritos de pessoas que têm, evidentemente, livros que são escritos com pessoas que estudaram profundamente isso, nós vemos, então, a situação que foi, né? A violência que era naquela ocasião. Dentro da Bíblia está escrito também, né? Quando reuniu-se os próprios irmãos do próprio reino, muitas vezes uns levantavam-se contra outros e matavam, destruíam, era coisa terrível. Então as pessoas entraram num sistema de violência total. Os reis, os monarcas que assumiram os reinos, eles não tinham condescendência, queriam trazer tudo para si, eles eram o Deus, se sentiam os deuses daquele povo, né? E aí eles formavam exércitos que lutavam contra a sua própria nação, né? E era uma coisa terrível. E aí eles levantavam deuses para eles, né? Eles, como deuses, colocavam instrumentos para serem adorados. E aí é onde Deus começa a combater isso de uma forma terrível e permite, então,
que eles sofram absolutamente tudo. Quando nós vemos, principalmente, lá em Abacuque, nós estudamos um pouco sobre isso, né? Mas Abacuque preocupado, assim como Amós também, como os profetas menores, a gente vê eles preocupados, porque Deus mostrava que eles iriam perecer, iam sofrer, passar por lutas muito grandes, e Deus iria levantar reinos ímpios e poderosos para lutar contra a sua própria nação. E foi isso que aconteceu. E aí quando nós vemos os profetas muitas vezes intercedendo. Nós vemos, por exemplo, Jeremias, o livro de Jeremias, 52 capítulos de luta constante de Jeremias, lutando com Deus, dizendo, Senhor, mas como tu podes fazer isso? E aí no capítulo 13 até o capítulo 17 de Jeremias, a gente vê então Jeremias sofrendo. É por isso que fala que Jeremias era o profeta chorão, né? Ele chorava diante de Deus, porque ele via a situação que iria acontecer com o povo, né? E aí, irmãos, isso nos traz uma visão também de Paulo, quando a Bíblia diz que ele pregava, escrevendo lá a carta de 2 aos Coríntios, ele diz que ele pregava muitas vezes em lágrimas. Por quê? Porque ele via o povo caminhando para a destruição. Hoje também é a mesma coisa, irmãos. É por isso que Deus levanta hoje pessoas para pregar o Evangelho. Só que o Evangelho puro, o Evangelho da Bíblia, né? Do Senhor, né? Porque muitos estão se perdendo. O mundo está em polvorosa. O mundo está ligado nas coisas materiais, né? E esquecem Deus. E por conta disso, Deus levanta muitos para trabalhar. E muitas vezes esses muitos que são chamados, né, eles abrem mão desse privilégio. E isso traz muita dificuldade, né? E aí nós vemos então esse povo também da mesma maneira, irmão, só que de uma forma pior, né? Então eles caminhavam para essa situação. Então ele trata da forma inadequada como esse povo, eles faziam as práticas de corrupção, violência, idolatria, deixando de obedecer às orientações do Senhor, antes preferindo viver de acordo com o que entendiam que era melhor para as suas vidas, né? A gente vê perfeitamente isso acontecendo. Por toda essa situação e envolvimento com suas práticas, o Senhor permite então que, primeiro, o reino do norte seja deportado para a Síria em 722, sendo totalmente eliminado como nação. Está escrito lá nesse livro. Segundo, o reino do sul, após um período de reconciliação com Deus, estende-se por mais aproximadamente 130 anos. Aí é quando entra alguns reis que promoveram uma atividade do sacerdócio, né? Por exemplo, Josias, que foi um rei que promoveu um trabalho especial de avivamento naquela época, depois da eliminação do reino de Israel, né? Então, por conta disso, o Senhor então veio e trabalhou no meio daquele povo, mas Deus já havia preparado uma nação para entrar contra o seu povo, porque ele sabia que tudo isso iria acontecer. O povo novamente iria se levantar contra ele, né? Contra o Senhor. E Paulo ele diz, terrível coisa é você se levantar contra o Deus vivo, né? Lutar contra o Deus vivo é difícil, né? Tem muita gente que Deus, quem é Deus? É difícil isso, né? Mas muita gente faz, porque não entende, né? Isso é digno de pena, uma pessoa que pensa dessa maneira. Quando também volta a abandonar o Senhor, depois de 130 anos, tem todo aquele período de avivamento, é quando entre 605 e 586, porque foram, a princípio, 3 levas de pessoas, de quantidade de pessoas que foram levadas para a Babilônia, né? Em 605, a primeira leva, 597 por aí, mais ou menos, foram levadas outra leva, depois, até o final, quando destrói-se tudo, né? Quando levam-se todas as coisas lá para a Babilônia. A Babilônia avança contra seu reino e o leva cativo, onde passam 70 anos como escravos. Por causa da grande instabilidade política e religiosa de Israel, o reino do norte, né? Em 930 até 722,
Tá certo, irmãos? Que ele durou, o reino de Israel durou de 930 até 722, com diferença de alguns poucos anos, tá, irmãos? Mas mais ou menos 730 até 930 até 722, aproximadamente 210 anos que durou o reino de Israel, com todos os seus reis. Aí é interessante, irmãos, que aproximadamente nesses 210 anos de reino dividido, houveram monarcas. Na monarquia, 19 reis, no caso dos reis de Israel, 19 reis e 10 dinastias. Né? Como é que é isso? Durante o período em que, a partir de Jeroboão, quando assume o reino do norte, o reino de Israel, chamado reino de Israel, 210 anos atrás, Jeroboão assume no lugar de Salomão e Roboão do outro lado, no reino de Judá. Quando Jeroboão assume, a partir de então, até o extermínio do reino de Israel, quando então ele é exterminado pela Síria, a partir desse momento então, irmãos, são 19 reis que assumem os tronos. Alguns levaram 3 meses, outros 40 anos, outros 30 anos, tal. São 210 anos. 19 reis em 10 dinastias e também com 10 nações. 10 tribos, né, que compunha então o reino de Israel. 10 tribos. Só que esses 10 tribos, irmãos, durante esse tempo, esse período de 210 anos, 10 dinastias assumiram. Como é que é isso? Bom, a dinastia significa o seguinte, que um rei assumia, por exemplo, Jeroboão assumia, seu filho daria prosseguimento ao reino, né? E a seguir o outro até chegar no final, até que deveria chegar. Mas não foi isso que aconteceu. Por conta de toda essa circunstância, muitas famílias assumiram o reino. Não foram os filhos conforme era normalmente, deveria ser normalmente, né? Conforme foi no caso de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume. Né? Mas, e a partir daí então, até o final do reino do sul, quando mais 210 anos, mais 130 anos, ou seja, 340 anos, todos foram da mesma linhagem. Né? Isso por quê? Por conta, primeiro, o trabalho, a promessa do Senhor que o reino seria estabelecido sobre Davi até a eternidade. Nós vamos ver isso aqui, tá, irmãos? Porque não era Davi que iria levar até a eternidade, mas a linhagem de Davi. Essa é a questão. Né? E aí é quando, até chegar em Judá, até chegar no exílio, todas as dinastias vieram de Davi. É bem interessante isso. E tem mais. Apenas 210 anos, 19 reis. E aí nós vamos ver 19 reis e 10 dinastias, né? Com 10 tribos. Enquanto que no Reino do Sul, Judá, com 2 tribos apenas, quais eram as tribos, irmãos? Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. Com 2 tribos, houveram 340 anos, aproximadamente, 330, 340, 20 reis e apenas uma dinastia. 20 reis e apenas uma dinastia. Por quê? Por conta da promessa do Senhor feita a Davi, que vem lá de Abraão. Né? Então, o Senhor, em todo o tempo, foi justo, perfeito e cumpriu suas promessas até hoje. Né? Até hoje, até amanhã, quando Jesus vem, que vai me levar para o céu. E todos vocês vão ficar. Né? E graças... Hã? Não é não? Todo mundo aqui. Quem é que vai para o céu aqui? Graças a Deus, eu também vou. Parece utopia, né? Parece um negócio de louco, né? Chegar na rua, olha, eu vou para o céu daqui a uns dias. O pessoal diz, esse cara é maluco, né? Hoje está assim. Né? Mas eu vou para o céu. Não quero nem saber. Eu vou para o céu. Né? Então, irmãos, Deus cumpriu então toda a sua promessa. Apesar de 210 anos, 230, 240,
340, tantos reis passaram, é por conta da idolatria, do pecado, de toda a situação em que foi criada. Mais 2 minutos nós vamos encerrar, irmãos. Com algumas interrupções até serem levados para o cativeiro. Essas interrupções foi exatamente no finalzinho do reino, quando então Nabucodonosor ele invade o Judá, e aí estabelece outros reis, ou seja, eram governadores na verdade, né? E a gente vai ver os últimos 3 reis de Judá, eles foram estabelecidos por Nabucodonosor, pela Babilônia, sobre aquele povo. Durante todo o tempo decorrido, a partir da instalação da monarquia, sempre haviam profetas levantados por Deus, os quais ministravam, relembrando, exortando e advertindo contra as práticas inadequadas. E, acima de tudo, diante de Deus, de reis e autoridades, traziam a verdade do Senhor sobre suas responsabilidades teocráticas, à frente do povo de Deus. Então, mesmo sendo reis ímpios, um exemplo claro que a gente vê, que todo mundo conhece, no caso de Acabe, né? Mesmo sendo um rei ímpio, o Senhor estava ali levando profetas para dizer para ele: olha, você está errado. A tua responsabilidade sobre esse povo é grande, porque é um povo de Deus. Será que a gente lembra de alguma coisa aqui, né? Nós, como pessoas chamadas por Deus para trabalhar na obra, temos uma grande responsabilidade, né? Eu só tenho 2 liderados comigo. Eu só trabalho com 2 pessoas. A tua responsabilidade é grande com essas 2 pessoas. Não pode falar qualquer coisa ou deixar que aconteçam qualquer coisa no meio deles, né? A nossa responsabilidade diante de Deus. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui, porque o tempo acabou, mas nós...